Olá, esse é o plano de aula para a educação infantil. Esses vídeos são um projeto para a finalização do estágio em licenciatura em psicopedagogia que faço na Uninter. Vamos dar uma olhadinha nos slides? Então, a reduzida aqui, vamos lá. Então, primeiro a identificação, né? A educação infantil, mas nesse caso, esse plano de aula ele é voltado para crianças pequenas, entre crianças entre 4 a 5 anos e 11 meses. E temos como conteúdo da aula, o campo de experiência trabalhado será escuta, fala, pensamento e imaginação, e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, esse aqui, o EI, Educação Infantil 03 EF 01. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio da linguagem oral e escrita, a escrita espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Nas competências, a gente sabe que a nova BNCC ela trouxe descritos para a educação infantil 10 direitos de aprendizagem, mas a gente vai dar destaque a esses 4 aqui. Então, primeiro, participar de rodas de conversa, de relatos de experiências, de contação e leitura de histórias e poesias, de construção de narrativas, da elaboração, descrição e representação de papéis, no faz de conta da exploração de materiais impressos e de variedades linguísticas, construindo diversas formas de organizar o pensamento. Explorar gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além dos sentidos das palavras nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de histórias, apropriando-se desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias e escritas convencionais ou não. E expressar esses sentimentos, né? Tudo isso que está sendo, que vai ser lido, que vai ser falado, que vai ser comentado, eles precisam expressar esses sentimentos, né? As ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista, informações, dúvidas e descobertas, né? Utilizando-se de múltiplas linguagens, considerando que é comunicado pelo colega e adultos. E conhecer-se e reconhecer suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, histórias, autores, gêneros linguísticos e seu interesse em produzir com linguagem verbal. Os objetivos com essa aula são entender os ensinos por trás da história lida, né? Nós vamos trazer um livro, um texto que vai ser trabalhado dentro da sala, que vai ser lido junto com eles, expressar essa compreensão, como a gente viu, né? É importante que eles expressem aquilo que estão pensando, aquilo que estão sentindo, todos os seus desejos, utilizando-se de diversos tipos de linguagem. No caso, a oral, a pictórica, né? Através dos desenhos, das imagens, através dos gestos, e aplicar os ensinos compreendidos nas relações pessoais que desenvolve nos ambientes que frequentam. A síntese do assunto, no caso aqui, é a fundamentação teórica para essa aula, né? E a gente começa com Vygotsky. Vygotsky deu início à ideia de aliar o materialismo histórico dialético do marxismo com a psicologia, surgindo a psicologia histórico-cultural. E ele coopera com a teoria da aprendizagem, né? Trazendo a ideia de que o sujeito aprende enquanto se relaciona com o meio em que vive. Portanto, para ele, a aprendizagem começa quando o indivíduo começa a se relacionar com o ambiente social. O sujeito modifica o ambiente e é modificado por ele. E uma das aprendizagens trazidas para o sujeito na medida em que ele se relaciona com o meio social e seus pares é a construção da sua identidade e, consequentemente, da autonomia. E quem vai falar super bem sobre isso é Montessori. A gente trouxe aqui uma citaçãozinha, né, que fala sobre ela, né? Para Maria Montessori, a busca pela autonomia e pela construção da própria personalidade está presente na criança desde o nascimento, em todos os seus estágios evolutivos. O alcance dessa independência física e mental da criança dá-se através do esforço individual
à medida que lhes são oferecidas as devidas condições, né? É muito conhecida a frase de Montessori, em que ela diz que a gente só, meio que parafraseando, a gente só deve ajudar a criança na medida em que ela pede ajuda. Se ela não está pedindo, é importante que o adulto respeite isso e deixe ela livre para fazer as suas escolhas, as suas explorações, a sua aprendizagem. O, o adulto ele vai, no caso, oferecer apenas as condições. Então, tanto para Vygotsky, né, o professor, como mediador na aprendizagem, ele media essa relação da criança com o meio, e para Montessori, o professor é aquele que vai fornecer essas condições e oportunidades para a criança desenvolva seu potencial, né? Então, o livro que vai ser utilizado na roda de leitura servirá de apoio literário para que se levantem as discussões. Quem eu sou, quais são as coisas que eu gosto, como eu gostaria que respeitassem quem e como eu sou, na medida em que percebo que todos somos diferentes em gostos e em autoconceito, né? Logo em seguida, a gente vai fazer uma atividade manual, e a proposta dessa atividade é a gente desenvolver a coordenação motora fina, a sensibilidade pelo uso de texturas e da imaginação, né? A atividade manual proposta é um desenho feito com cola, e depois eles vão jogar areia colorida para artes. A ideia é que eles escolham a areia na cor desejada, né? Da cor que eles mais gostam, porque isso tem a ver com a proposta da formação da identidade, das coisas que eu gosto, do que eu não gosto, e que tem tudo a ver com o que vai ser lido no livro. A formação da roda de conversa, a proposta é permitir essa socialização, é esse contato com o social, essa construção da sua autonomia, reconhecendo quem a criança é, qual é o espaço dela. Ela é um indivíduo portador de identidade, e ela reconhece o outro como alguém que é diferente dela mesma, e ao mesmo tempo um sujeito de respeito e consideração, porque ele também se identifica com esse outro, né? Depois vamos ter um tempo de compartilhar mais dirigido, em que as crianças vão fazer as suas próprias brincadeiras, porque eles vão ter trazido um brinquedo de casa, o seu brinquedo preferido, né? Aquele que eles mais gostam, para trazer concretude a esse entendimento. E aí o professor irá, nesse momento em que eles vão estar livremente construindo as suas brincadeiras, o professor irá observar como as crianças interagem entre si na construção dos seus diálogos e regras para a relação. Então, no desenvolvimento da aula, inicialmente a gente vai fazer uma roda, essa roda de leitura, onde vai ser lido o livro proposto, que é da Ruth Rocha, Bom Dia Todas as Cores. Depois será feita a atividade manual, conforme explicitado, em que eles vão sentar na mesa coletiva, vão ter vários potes de cola, né, em copinhos, eles vão melar o dedo, fazer o seu desenho com o dedo melado de cola e depois jogar aí a areia colorida. Né? Depois de uma pausa aí entre uma atividade e outra, muito provavelmente essa lição ela vai tomar um horário de aula, sendo o professor polivalente, ele vai tomar praticamente o dia todo, né, daquela aula. E então provavelmente depois do lanche aí, de alguma pausa, quando na volta vai fazer a roda de conversa com os brinquedos. Então as crianças vão ter trazido de casa os seus brinquedos e preferidos. A gente vai novamente sentar em roda, só que dessa vez eles vão trazer esses brinquedos para o centro da roda, e ali o professor mostrar a eles como os brinquedos são diferentes, para que eles percebam como o gosto de cada um é diferente. Mesmo quando haja a possibilidade de um ter trazido um brinquedo igual, né? 2 carrinhos, 2 bonecas, eles perceberem que elas não são iguais, porque cada um cuida do seu brinquedo de forma diferente.
Então, cada um tem a sua peculiaridade, como os gostos são diferentes, né? E depois que eles compartilharem por que eles gostam daquele brinquedo, por que eles não gostam de tal brinquedo, eles vão pegar os seus brinquedos, a gente levaria essas crianças para um espaço, um salão mais livre, e lá deixar eles formularem as suas brincadeiras com os brinquedos trazidos para que o professor possa observar aí como é que eles começam a se relacionar, a formação dos pequenos grupos, os mais tímidos, os mais espontâneos, né? Essa troca de informação, quem sabe haver uma troca até desses brinquedos, e observar essa oralidade realmente, essa construção de regras nas brincadeiras propostas por eles mesmos. Bom, a gente sabe que na educação infantil a avaliação não está para apto e não apto, né? A BNCC ela fala que justamente a avaliação é para a observação dessa construção, dessa aprendizagem, desse desenvolvimento, e não para um teste de aptidão. Então, também baseado, né, na referência aí nacional para a educação infantil, duas questões, né, são trazidas para avaliação, que é a observação e o registro. A observação de quê? Então, de habilidades no desenvolvimento da coordenação motora, habilidades de socialização, conversa, não conversa, é aquele que tem iniciativa, é aquele que propõe a troca, faz o dividir, ou então é um pouco mais reservado, menos espontâneo. O engajamento com as atividades, será que ele responde ao professor corretamente diante de um comando, ou ele não se interessa muito em participar, e a oralidade nas diversas formas de linguagem, né? Se esse aluno está conseguindo se comunicar bem, mesmo que ele seja um pouco mais calado, mas ele consegue expressar os seus sentimentos, talvez com o desenho, como foi proposto aí na atividade manual, ele está realmente conseguindo trazer à tona as suas ideias, os seus pensamentos, como é que está sendo esse compartilhar. Então, tudo isso precisa ser observado e ele precisa ser registrado, né? As anotações das habilidades observadas, elas precisam ser registradas, e todas essas atividades manuais que vão sendo feitas, elas vão compor o portfólio do aluno, né? Para mostrar realmente a evolução, né, desse desenvolvimento aí ao longo das atividades. Como recursos para essa aula, vai ser necessário o papel A3, a área colorida para artes e a cola, que é justamente para a parte da atividade manual, né, os brinquedos e outros objetos preferidos trazidos pelas crianças, isso seria solicitado com antecedência para a realização dessa aula. O livro para leitura proposto é a de Ruth Rocha, Bom Dia Todas as Cores. Esse livro é muito interessante, porque ele conta a história do camaleão. O camaleão todos os dias acordava super feliz e ele escolhia uma cor que ele estava afim de sair naquele dia com ela. Só que todas as vezes que ele encontrava com algum outro animal na floresta, esse animal falava alguma coisa contrária àquela cor que ele estava, dizia que tinha outra que era muito melhor e ele acabava mudando. Mas no final ele acaba entendendo que não pode ser assim, que isso desgasta muito, né? Tem hora que ele fica assim sem saber que cor, ele acaba ficando praticamente de todas as cores, porque ele não sabe mais que cor colocar. Até o dia que ele decide que a cor que ele colocar é a cor que ele vai ficar mesmo, né? Então, fazer com que a criança se identifique nesse sentido de que ela precisa ter a sua identidade, do que é que eu gosto, quem eu sou,
o que eu faço, né? E propor não só a ela sobre a sua formação de identidade, como o respeito dela sendo o outro. Ela precisa respeitar a decisão do outro, o gosto do outro, né? As preferências do outro. Livro muito interessante mesmo para falar sobre essa temática, né? Então, também continuando aqui nos recursos, a sala de aula como espaço ao centro, né? Para fazer as rodas de leitura e a roda de conversa, né? A mesa para um trabalho coletivo. A ideia é que a arte manual seja feita de forma coletiva e não cada um, não em bancas separadas. E o salão anexo para a construção da brincadeira livre. E aqui eu trago a capa do livro, né, que vai ser trabalhado, que é esse livro de Ruth Rosso, Bom Dia a Todas essas Cores. Bom, é isso. Obrigado por ter ficado até aqui o final. Até mais.